Começar, nós vamos verificar qual a diferença entre uma equação do segundo grau completa e uma equação do segundo grau incompleta. As equações do segundo grau que são completas são equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, todos os coeficientes são diferentes de zero. Então, nós temos aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, eu tenho o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, eu tenho o coeficiente que acompanha o x e eu tenho o coeficiente que é o termo independente que está sozinho. Já numa equação do segundo grau incompleta, ela pode ser de três tipos. Do tipo ax ao quadrado mais c, ou seja, tem apenas o coeficiente que acompanha o x ao quadrado e o c. O b vai ser igual a zero, então não tem o coeficiente que acompanha o x. Esta outra é do tipo ax ao quadrado mais bx. Então, por exemplo, 2x ao quadrado mais 8x. Tem o coeficiente que acompanha o x ao quadrado e tem o coeficiente que acompanha o x. Não tem o c será igual a zero. E nós temos também aquela que só possui o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então, ax ao quadrado igual a zero. Então, 3x ao quadrado igual a zero. Então, neste caso, tanto b e c são iguais a zero. E são exemplos como esse que nós vamos ver agora. Aqui nós temos três exemplos das equações do segundo grau incompletas do tipo ax ao quadrado mais c. Então, não possui o coeficiente b, que é o número que acompanha o x. Neste caso, eu posso encontrar as raízes da equação isolando o x, deixando ele sozinho para tentar descobrir o valor. Então, x ao quadrado menos 64 igual a zero. Então, eu vou isolar o x, deixando ele sozinho no primeiro membro e colocando o sinal de igual. O menos 64, qual é o oposto de menos 64? Mais 64. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 64. E x, apenas x. Eu isolo o x, que vai ser igual. A operação inversa da potência será a raiz. Então, a operação inversa do quadrado vai ser a raiz quadrada. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 64. X vai ser igual a raiz quadrada de 64, 8. Por se tratar de uma equação do segundo grau, significa que eu tenho dois valores para x, duas raízes para a equação. Então, uma vai ser negativa e a outra será positiva. Então, qual será a resposta? Portanto, as raízes desta equação são menos 8 e mais 8. Portanto, as raízes da equação são menos 8 e mais 8. Segundo exemplo, 4x ao quadrado menos 46 igual a 3. Para resolver, eu também vou isolar o x ao quadrado. 4x ao quadrado vai ser igual, quem que vem depois do igual? O 3. E o menos 46, o oposto de menos 46, mais 46. Agora eu resolvo esta operação. Permanece o 4x ao quadrado, que é igual a 3 mais 46, 49. Bom, agora eu já posso deixar o x ao quadrado sozinho. X ao quadrado vai ser igual a 49. A operação inversa da multiplicação, então 4 vezes x ao quadrado, a operação inversa desta multiplicação será a divisão. Eu posso dividir 49 por 4? Não. Mas eu posso extrair a raiz quadrada. Então, eu isolo o x, que vai ser igual. A operação inversa da potência será a raiz. Raiz quadrada de 49 quartos. X vai ser igual. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 4, 2. Como é uma equação do segundo grau, significa que eu tenho dois valores para x. Então, um negativo e outro positivo. Então, portanto,
as raízes da equação são menos 7/2 e 7/2. Neste terceiro exemplo, eu tenho 3x ao quadrado mais 25 igual a 4. Isolo 3x ao quadrado, que é igual a 4, o oposto de mais 25 menos 25. Resolva esta operação. Permanece o 3x ao quadrado, que vai ser igual a 4 menos 25. Tenho 4, devo 25, vou lá, pago, fico devendo menos 21. Isolo x ao quadrado, que vai ser igual a menos 21. A operação inversa da multiplicação será a divisão. Então, x ao quadrado vai ser igual a menos 21. Eu posso dividir por 3? Sim, menos 21 divididos por 3, menos 7. Isolo x, que vai ser igual a operação inversa da potência, a raiz. Raiz quadrada de menos 7. É possível eu resolver uma raiz quadrada de menos 7? Não, porque eu não possuo nenhum número real, então não existe nenhum número real que multiplicado por ele mesmo será igual a menos 7. Então, neste caso, como a raiz quadrada é negativa, não haverá raízes para esta equação. Então, não haverá raízes para esta equação. Aqui eu tenho dois exemplos de equações do segundo grau incompletas do tipo ax ao quadrado mais bx, onde o c é igual a zero. Então, neste caso, eu tenho x ao quadrado menos 8x. Eu vou observar quem é o fator comum, tanto no primeiro como no segundo termo. Então, quem eu tenho aqui, que eu tenho aqui também, que é o fator comum? No caso, é o x. Então, eu vou colocar o x em evidência. X vezes x ao quadrado divididos por x, x, menos 8x divididos por x, menos 8, igual a zero. Feito isso, eu vou observar que o produto dos fatores é igual a zero. Se o produto dos fatores é igual a zero, eu vou igualar cada fator separadamente igual a zero para encontrar as raízes da equação. Então, eu pego esse primeiro fator, x igual a zero. Já encontrei o valor de uma das raízes. Agora, eu vou pegar este segundo fator, x menos 8 igual a zero. X menos 8 é igual a zero. E x? X vai ser igual a 8. Pronto, já encontrei as raízes desta equação. X igual a zero e x igual a 8. Portanto, as raízes da equação são 0 e 8. No segundo exemplo, eu tenho 6x ao quadrado mais 18x igual a zero. Quem é o fator comum do primeiro e do segundo termo? Eu vou pegar o x e colocar em evidência. X vezes 6x ao quadrado divididos por x, 6x, mais 18x divididos por x, mais 18, igual a zero. Se o produto dos fatores é igual a zero, eu vou igualar cada um deles a zero. Então, pego o primeiro fator, x igual a zero. Já achei o valor de uma das raízes. Pego o segundo, 6x mais 18 igual a zero. 6x vai ser igual, o oposto de mais 18, menos 18. Isolo x, que vai ser igual a menos 18, operação inversa da multiplicação, a divisão. X vai ser igual a menos 18 divididos por 6, menos 3. Achei as raízes desta equação, menos 3 e 0. Portanto, as raízes
da equação são menos 3 e 0. E aqui, um último exemplo da equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a zero, onde b e c é igual a zero. Só tenho o coeficiente que acompanha o termo do x ao quadrado. 3x ao quadrado igual a zero. Para saber o valor de x, aqui, óbvio que nós já sabemos que as raízes são zero. Porém, resolvendo para ter a certeza, isolo x ao quadrado, que é igual a zero, operação inversa da multiplicação, a divisão. X ao quadrado vai ser igual a zero, divididos por 3, zero. X ao quadrado é igual a zero, ou seja, x ao quadrado é x vezes x, que é igual a zero. Portanto, a equação tem duas raízes iguais a zero. Bom, pessoal, espero